Me diga qual que é o herói maior que a DC tem. Me diga qual que é o outro herói, seja então da Marvel ou DC ou qualquer outra ficção, que seja maior que o Superman. Não existe nenhum outro herói maior e mais importante que o Superman. A sua força é tão grande, cara, que segue então a mesma importância que o símbolo que ele então representa. E se liga que hoje é dia de explorar então o quão forte é o Superman. Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Thiago, que hoje é dia de explorar aí o quão poderoso, o quão forte é o Superman. O Superman ele é um dos heróis mais importantes para a DC em si. Ele representa então com uma série de valores e também ideais que tiveram então uma ressonância tanto para dentro como também para fora do mundo dos próprios quadrinhos. A verdade, justiça também, seu estilo também americano de lutar pelo que é certo, defender a justiça e também proteger os valores fundamentais da sociedade é o que faz o Superman. Um grande altruísta também empata, cara. A sua compaixão com os outros, também a sua relação com os humanos, traz segurança e também bem-estar a todo mundo. A sua força também traz também esperança, também inspiração para qualquer aliado que lute ao seu lado, ou mesmo também para qualquer pessoa que ele defenda. Cada escritor vê o Superman de forma tão diferente. Uns veem então o Superman como um herói não tão poderoso assim, né? Um herói mais assim, pé no chão, né? Outros escritores já veem o Superman como uma espécie de divindade praticamente, com feitos além do absurdo que assim extrapola qualquer coisa da realidade. E por isso que quando você vê o Superman mal resistir a uma bomba nuclear, e em outra história você vê ele então resistir a uma explosão vindo então da criação, as pessoas se confundem o porquê disso. Por que o Superman ele é tão incoerente assim em seus feitos? A questão não é ser incoerente, mas sim como cada escritor vê o Superman. E como eu disse, às vezes um escritor não vê o Superman com uma potência capaz de carregar planetas nas costas, né, com suas correntes. Outros já vê o Superman capaz de lutar contra a energia da fonte. Isso vai então de cada um pode ver o Superman de uma maneira diferente. Mas a DC, por causa das suas crises, passou por muitas coisas, retcons, mudanças na cosmologia, e tudo isso de certa forma também afetou o Superman. Só que a partir do rebite, né, do renascimento, quando ainda que a dimensão o Lex Luthor apagar o Superman da realidade, ele meio que voltou. Todas as suas versões ou eras do Superman, seja então as mais antigas, né, ou depois da crise, pós-crise, o Superman se tornou então uma só versão. Então sempre que você for comparar o Superman em algo, ele não é mais separado por eras, porque tudo se tornou então um só por causa então dessa fusão que aconteceu basicamente. Agora, o quão forte é o Superman? Bom, os parâmetros físicos do Orion e o Superman são considerados equivalentes, então o que um pode fazer, o outro também provavelmente pode fazer também. Inclusive esse vídeo aqui vai ter muitas das coisas se equivalendo, então também se referindo também à cosmologia da DC. Então se você não souber de algumas coisas envolvendo também o universo da DC, recomendo muito você assistir o vídeo da cosmologia da DC que eu fiz aqui no canal, que você vai conseguir entender muito mais do que eu vou estar falando aqui, envolvendo também a força do próprio Superman também. O Orion também tinha um poder suficiente para poder conter a energia de uma bomba com a capacidade tão destrutiva suficiente para poder destruir o universo inteiro. O aspecto da própria explosão da bomba do universo foi confirmado por 3 fontes, embora então não tenha sido então mostrado diretamente que o Orion conseguiu então conter essa energia, o universo ainda estava lá, então ele obviamente chegou a fazer esse feito. O Orion também é capaz de produzir 1/5 da energia necessária para poder destruir uma dimensão do tamanho do universo, né, como comparação. Esse é claro com um feito de capacidade destrutiva no nível próximo do próprio universo para o próprio Orion. E o Superman ele é capaz de enfrentar o Orion, cara. O Superman então rompeu o espaço e o tempo e também deu um soco na personificação da morte que criou o próprio buraco negro e consumiu o universo anterior que eu citei agora, do próprio Orion, né? O Dream of Endless, né, supostamente, acredita que o Superman ele é o homem mais forte do mundo e que ele pode então fazer qualquer coisa. Flash Reverso também chegou a dizer que essa velocidade rivaliza com a dele. Ele também é literalmente chamado então de um paradoxo e fez algo que não era como antes. Também passou então pela fonte que diz então ser interminável. Ele também foi capaz também de finalmente, né, passar pelo vazio, se transformando então em criação. Alexander Luthor também chegou a dizer que o Superman também é a chave para poder recriar o multiverso e que tudo que vem dele, de fé, crença e esperança também. Graças a isso, ele destruiu o corpo físico e também metafísico do próprio Vingador Fantasma. E durante então o Doomsday Clock,
Superman então lutou contra o Dr. Manhattan. E ele, Manhattan, né, se adaptou a ele. E Manhattan chegou a dizer diretamente que não importa quantos você mata o Superman, quantos Superman vocês matam, ele sempre vai sobreviver, também sempre vai existir. Então o Manhattan ele chega a destruir o metaverso da DC em si, e o Superman ele ainda assim existe, vai existir, e o metaverso se formou em torno dele, do Superman. A Trindade, não casualmente, ela é o coração da criação, e afetá-los afetará também todo o multiverso da DC também. Então se você afetar o Batman, o Superman, Mulher Maravilha, vai afetar também o multiverso. Ele também sobreviveu à explosão da parede da fonte, cujo também está ligado a The Presence, né, o deus da DC. Ele também que chegou a quebrar o corpo da Darkseid Soulfoil temporariamente, que estava então conectado com a própria fonte. Ele também sobreviveu à colisão de Apocalipse e Nova Gênesis, dois mundos ali praticamente fora do multiverso, né? Quebrou o bastão do Pai Celestial da Muralha da Fonte. Chegou também a libertar o Darkseid da própria Muralha da Fonte. Para você ver o nível de quão forte ele pode ir se equiparando ali, interagindo com a própria Muralha da Fonte, né? Chegou a lutar também contra o Homem Nebulosa, que é o próprio universo vivo também. A sua batalha contra o próprio Superman da Idade de Ouro estava então fundindo e também reescrevendo as linhas do tempo, destruindo também o contínuo espaço e tempo. Em sua época antiga, o Superman também destruiu toda a dimensão do incêndio, e de acordo com alguns dos personagens místicos mais poderosos da DC, esse feito só pode ser feito por alguém com poder equivalente ao Trigon, que se equipara ou está supostamente acima do próprio Spectre. Ele também sobreviveu à explosão do Imperiex Prime, que pode também destruir o universo. Ele também matou o Brainiac batendo palmas, cara. Chegou a quebrar também os escudos do deus do Brainiac, o Brainiac 1 Million, que são então comparáveis ao sangramento. Aguentou também ataque do próprio deus Brainiac, o Brainiac 1 Million, né, que eu citei agora. Seu soco também foi tão poderoso que foi sentido em pelo menos 5 universos diferentes. Em uma das suas muitas lutas insanas com seus golpes, ele também foi capaz de tremer toda a Zona Fantasma e disse que poderia também destruí-lo caso ele quisesse. A Zona Fantasma, como comparação, envolve todo o multiverso, e se levarmos em conta que o multiverso atual ele é um omniverso com multiverso infinitos dentro, o Superman pode destruir uma dimensão que é igual ao omniverso ou com multiverso infinitos no universo da DC. Foi capaz também de igualar em energias as energias do próprio multiverso, e uma delas inclui também a magia. Usando então a sua visão de calor de alto nível, o Timeless teve então acesso à energia total da Speed Force, Life Force, espectro emocional e a esfera dos deuses. Ele tancou todas essas energias combinadas. Também com essa sua visão de calor, combinou também o ataque do próprio fecho Ômega Darkseid, aumentadas com toda a equação antivida e toda a sua magia do multiverso DC, interrompendo também toda essa energia jogada contra ele. Também foi capaz também de resistir à equação antivida, mesmo enquanto ele também estava então enfraquecido por todas as formas de kryptonita do multiverso. E como exemplo também, a equação antivida pode destruir toda a Muralha da Fonte, que envolve também todo o multiverso DC. Usou também a sua visão de raio-x para poder fazer um escudo ao redor da Terra contra então Umbrax. E nesse estado do Superman estava também mais fraco, né, nesse estado da luta aí. Umbrax, como comparação, ele é uma galáxia fantasma viva, uma entidade emocional escura, uma das forças mais poderosas da DC. Umbrax então tinha muitos mundos, ou exército dos mundos, né? O escudo do raio-x do Superman reteve também vários ataques do Umbrax, e o próprio Superman absorveu os ataques também e lutou contra o próprio Umbrax. A Liga da Justiça e a Terra toda precisavam então de um poder branco, né, um dos lanternas brancos, para poder se defender, mas só o Superman que não precisava disso daí. Ele tancou tudo, lutou contra isso. Também sobreviveu a uma porção da própria totalidade da DC também. Quando ele então absorveu e também tancou essa energia da própria totalidade, de certa forma, em tese, ele ficou mais forte, pois ele nem conseguiu controlar a onda de poder que estava também envolvida. E sabemos que quando o Superman então está fortalecido, né, principalmente com o Sol Amarelo, a sua energia fica mais imensa, principalmente quando se trata então com vários sóis amarelos, ao ponto de derrotar o Forjador de Mundos, filho da Perpétua, e também o dano colateral foi então afetar a realidade. E depois de também ser absorvido pelo próprio Erradicador e converter as forças vitais do Kryptonianos presos no próprio Erradicador,
e deixar ele, Superman absorveu seu poder e derrotou o Erradicador de dentro para fora. A manipulação também da matéria e também da realidade funciona no Superman? Bom, não, porque o Duende da Quinta Dimensão e também alguns outros seres já chegaram a tentar usar esses mesmos poderes contra o Superman e não adiantou. A questão é que para esses poderes não funcionar é devido então do próprio destino do Superman para o próprio universo ou multiverso DC, e é por esse motivo que qualquer outro manipulador da realidade tentar apagar o Superman da realidade não vai ter efetividade, pois apagar ele, o Superman, o destino do usuário teria que então ser maior do que o do Superman, ou precisaria então ser ou estar além do próprio conceito do próprio destino. E já que estamos falando também do próprio Duende da Quinta Dimensão, ele chegou a avisar a Liga da Justiça por meio de um portal criado que o Superman ele era o único membro da Liga que poderia também ir para a própria dimensão dele sem enlouquecer. E ele também chegou a entrar e sair em uma galáxia que é cheia de armadilhas especialmente preparada para o Superman. O Superman então do Mad, né, que é infectado então pelo próprio vírus Doomsday, ele arrastou Brainiac para um buraco negro, existindo também a sua atração gravitacional como se não fosse nada. Ele então foi para a própria singularidade, onde então acumulou uma gravitação de 1,6 trilhões e sobreviveu na singularidade do próprio buraco negro. E na singularidade do espaço e tempo, ela se decompõe absurdamente, chegando também a resistir ao puxão do próprio Lord Xanadot, forçou a ele a convocar alguns demônios para poder fazer o Superman então se soltar. Ele até fica lá impressionado com o que o Superman ele é capaz de fazer, né, com essa força, né, e se pergunta que tipo de cara ele é, já que nunca alguém encontrou alguém como ele, como o Superman em si, chegou a aguentar a um poder, né, como um ser mágico assim, tão forte como é o Xanadot, né. O Xanadot também ele é mais poderoso do que qualquer outro senhor do caos e da ordem também. A única razão desse confronto com o Xanadot pela qual o Superman precisava de ajuda, que porque o Bendis ele pensava que a magia ela era uma fraqueza do Superman. Darkseid também chegou a criar uma espécie de cópia do cubo cósmico, tubo do Boom, né, que é feito então pelo próprio Darkseid. Ele também chegou a afirmar que basicamente ser indestrutível, né, esse tubo. Mas o Superman, o que ele fez? Sem nem mesmo ter algum tipo de esforço, ele derrotou o Darkseid facilmente e além disso, ele curvou e puxou o tubo de expansão do avesso. E como sendo um herói tão bastante mexido, né, como conceito ou também como história, nem mesmo também a Retcon Corps pode também mexer com o Superman. Isso porque o Superman ele sustenta também todo o universo DC e ele já mostrou isso como sendo então o principal herói da DC, onde tudo gira e também depende dele praticamente. Mas uma coisa que vale ressaltar aqui é que esse feito do Superman erguendo então todo o universo nos seus ombros não é um feito literal de força, mas sim para poder representar a importância que o personagem é para os quadrinhos da DC, mas não tem nada a ver com o feito de força em si. Ele, o Superman, ele é a fonte de tudo o que há na DC. Também é capaz de também se transformar, né, para falar a verdade, em Kryptonita. Até também foi capaz também de usar a respiração congelante tão poderosa e fria que funciona na própria superfície do Sol para poder derrotar o Lex Luthor. E lembra quando citei então agora há pouco lá na Retcon Corps? Então, a história de Superman ela é basicamente sendo então um descendente direto do deus dos super-heróis Halo. E é por isso que Retcon Corps não pode modificar o Superman ou tocar nele. Pois na prática, na história, né, em si, Superman ele é como se fosse o filho do próprio Hal. Além da sua própria história, está além das histórias do Superman, da história da própria Mulher Maravilha ou do Batman também. A Retcon Corps também tem um poder suficiente para poder destruir o Overvoid como comparação, né, com seu botão da própria Retcon, né, dando um reinício total na DC. Mas eles sempre vão renascer do próprio Overvoid. Ele também foi capaz também de passar pelo próprio vazio, se transformando em criação. Todo o multiverso existe dentro do próprio sangramento. Um poder tão grande que abriga também dentro de si todo o multiverso. O Superman, em tese, ele representa também algo além disso. Até mesmo também crises multiversais, Superman também é retratado como sendo então uma chave para poder recriar o multiverso, tudo que vem dele. Ele também foi capaz de rachar a espada da própria Mulher Maravilha com uma só gota de sangue, cuja a própria espada é capaz também de rachar e também negar, né, qualquer durabilidade possível de seres poderosos, como por exemplo Doomsday. Superman também sobreviveu sendo então socado 2 vezes por um ser de nível Deus, com todo o poder, né, todo o poder envolvido ali da criação sob então o seu próprio comando. Ele acumulou também a energia de 4 dimensões de Azatec. Agora, e se o Superman não tivesse esses poderes todos? Ele ainda assim seria poderoso?
Bom, por exemplo, na HQ Superman of Tomorrow, ele enfrentou também 4 Batman diferentes, de universos diferentes, né, ao mesmo tempo. Ele então teve essa luta na Sala Vermelha, que para que a luz solar, né, do sol solar vermelha, pudesse então deixar ele mais fraco, sem precisar deles usarem então a Kryptonita. E o meta-humano, então, chamado então de Chave, que tem então habilidades aprimoradas, também telepáticas, chegou também a invadir a Fortaleza da Solidão uma vez, e se preparou para poder deter o Superman. Ele, mesmo estando também sem poderes, ainda era capaz de se defender e derrotar o meta-humano. Superman então fugiu das próprias defesas da fortaleza e buscou um estoque oculto de armas, e quando ele então achou, ele usou para poder lutar contra os meta-humanos que aparecessem em seu caminho. Então ele passa então por vários desafios, e mesmo sem poderes, ele se mostrou então ser um lutador muito incrível, cara, usando então a sua inteligência, e ele também planejava cada ação com antecedência, bem no estilo Batman. Ele também foi capaz também de dominar a Chave com apenas 2 golpes, e mesmo também com a Chave tendo habilidades físicas aprimoradas, Superman ainda assim venceu. Ele também foi capaz também de quebrar casualmente o Querêncio e também um exército dele, que é feito então de pressão de um buraco negro invertido, e depois também transportar estrelas através da própria galáxia. E se você me perguntar o quão poderoso ou quão forte é o Superman, eu diria que depende do porquê quem passa ou quem já passou pelo Superman nas suas eras de inscrição, né? Quem foi o Superman nas suas roteirices, né, da história dele. Cada um tem a sua forma específica de ver o Superman, seja então mais fraco ou mais nerfado, ou com mais forte ou com mais poder, né, ou com mais upado de forma tão absurda. Mas tenha em mente que o Superman sempre se contém, não só para poder machucar alguém, como também para poder não liberar tanto a sua força, porque ele mesmo sabe que o seu poder, a sua força, é algo assim descomunal. A questão não é quão forte ou quão poderoso é o Superman, mas sim o quão forte é o inimigo que o Superman ele pode enfrentar, ou como ele vai conseguir enfrentar, aguentar a força que o Superman tem a oferecer, sem se segurar, né? Caso contrário, o Superman sem se segurar tem a força suficiente para poder estar muito além do próprio multiverso com a sua força, não só pela questão de representação, mas como também de forma então inabalável, de símbolo também, força e também poder, capaz de também transcender qualquer outro herói que já existe, e reconhecido também até mesmo também pelas próprias entidades também da DC. Agora eu quero saber de vocês, o quão forte vocês acham que o Superman é. Comenta aí, sugira então mais temas com outros personagens. Te vejo no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.